quase 50 anos, o governo brasileiro criou o INCRA, com a missão de promover a reforma agrária. Terras improdutivas foram desapropriadas e oferecidas a camponeses para que eles pudessem produzir alimentos e ter uma vida mais digna. Mas hoje o programa de reforma agrária está sendo fraudado por muita gente que vende ilegalmente a terra que recebeu. E ainda tem assentamento com pista de motocross e até parque aquático, como você vê agora na reportagem do Giovanni Grisotti. Cruz do Espírito Santo, Paraíba. Com uma câmera escondida, nosso repórter negocia a compra de uma casa. O imóvel tem água, luz e 7 cômodos. Tem 2 banheiros, tem um alto aqui, e 3 quartos, né? Preço, R$25 mil. E a senhora acha que ela baixaria dos 25 mil? Eu acho que ela ainda poderia dar por 24. O problema é que esta casa não poderia estar à venda. Ela está dentro de um assentamento do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Isso aqui tudo é do INCRA, né? Mas já está tudo vendido, que não tem erro nenhum, não. Os assentamentos são criados quando o governo desapropria terras improdutivas e divide essas terras em lotes menores, que depois são repassados a pequenos produtores. O beneficiário precisa tornar a terra produtiva por no mínimo 10 anos. Só depois desse período, a terra pode ser vendida e apenas se o produtor tiver obtido o título de posse definitiva por meio de escritura. Até lá, o lote continua pertencendo ao Estado. O que tem ocorrido é o seguinte: muitas vezes, antes mesmo do beneficiário da reforma agrária receber seu título de domínio, ele já passou dentro. Então, quem está comprando não está comprando nada. Está comprando papel e não terra. Em Cruz do Espírito Santo, a venda ilegal de terras foi denunciada há mais de 5 anos pelos próprios administradores do assentamento. Alguém em busca de dinheiro, talvez, começaram a fazer da terra a negociação. Coisa que nós não gostamos disso, né? A terra não é para ser negociada. Mas o número de casas em situação irregular só aumentou. Um problema que era de 10 casas lá no início, hoje já tem notícia de algo em torno de 500 casas. Exigir indenização, e isso o Ministério Público Federal está estudando, tá certo? Exigir de quem recebeu o lote, indenizar a União pelo valor total do lote. O Ministério Público mantém 50 investigações abertas sobre arrendamento e venda de terras no país inteiro. Os estados de Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Goiás lideram o ranking com o maior número de casos. Em Pontão, no Rio Grande do Sul, encontramos um camping com parque aquático em pleno assentamento. Era aqui que ficava a Fazenda Anoni, uma das primeiras a serem ocupadas pelo MST, o Movimento Sem Terra, nos anos 80. Desde a madrugada de terça-feira, 2.500 famílias ocupam 10 mil hectares de terra improdutiva da Fazenda Anoni. A fazenda foi desapropriada e dividida em lotes. E o parque, que pertence à família de um assentado, foi construído em um deles. No verão, o movimento é grande e é possível arrendar terrenos para construir cabanas. Aluguemos por 2 salários por ano. Fizemos um boleto por mês. Tá. Dá 160 e poucos por mês, tá dando. Uhum. Em vez de comprar, aluga, no caso. Daí, se algum dia o pessoal não quer mais, daí vende o imóvel e quem compra a casa continua pagando para nós o aluguel. Mas aí a pessoa constrói a casa por conta própria? Sim. Quantas já tem? Tem uns 70 e poucos. Ninguém tem direito de vender lote, de vender casa ou de transformar lote de assentamento em instância ou ponto turístico de veraneio. Está tudo errado. Já pedi, solicitei ao presidente do INCRA que averigue todos esses casos. O Fantástico tentou falar com o dono do lote, mas ele não quis dar entrevista. Em 40 anos, o governo federal distribuiu 82 milhões de hectares de terras. Uma área quase igual à dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul somados. Hoje se discute se é possível se fazer reforma agrária no país. A perspectiva toda da reforma agrária foi calcada no homem trabalhando com enxada. No entanto, na existência de máquinas que só faltam falar, o que é que você vai fazer com 20 hectares? Nada. Essa é uma questão pela perspectiva econômica, não pela perspectiva social. Estamos agora em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Aqui encontramos um comércio de casas e terrenos num assentamento do governo do Rio Grande do Sul. Tem empresa de dedetização, serralheria e até pista de motocross.
O dono da serralheria conta que já é o segundo dono do lote que pertencia a um assentado. O cara comprou do senhor, que é o dono, que eu sem terra, no caso, né? Que é o que ganha a terra. Tá. Ele comprou do senhor e me vendeu. Ele explica o que deve ser dito caso um fiscal apareça. Tem que dizer que está emprestado. Não pode dizer que comprou. Se dizer que comprou, pode prejudicar o senhor e o cara que vendeu. O senhor pagou quanto aqui na época? 20 mil. E hoje vale quanto? Os caras me ofereceram 100 pila já, mas eu não vendo, não. O repórter Giovanni Grisotti descobriu até um sítio sendo vendido ilegalmente por uma imobiliária. Eu dei uma ligada sobre um sítio que está à venda aqui do lado, aqui na assentamento. Sim. O preço aí é 130? Como uma imobiliária faz toda essa prestação de serviço, querer vender uma propriedade que não tem registro em cartório, acaba caindo numa irregularidade que, obviamente, o Estado tem que sim fiscalizar. Em nota, a imobiliária, que é uma franquia da empresa Auxiliadora Predial, disse que o imóvel foi trazido por um agenciador freelancer, que não é funcionário e que a localização não era de conhecimento da administração. A venda foi cancelada. Em Nova Santa Rita, também no Rio Grande do Sul, um assentado dividiu em terrenos o lote que recebeu do INCRA e colocou tudo à venda. É o loteamento do loteamento. Isso aqui era um lote todo, entendeu? Ali naquela casa, ali na Tonconcinha, tudo era um lote aqui. Era uma coisa só. Era só um proprietário. Ele vendeu ali, aí nós compramos aqui, eu e o vizinho da frente, ele compramos aqui. E como é que tá, no caso, para escriturar? Tem, como é que faz daí? Daí tem que esperar vir um documento, né? Uhum. A gente consegue fazer no cartório assim um contrato de compra e venda, entendeu? 20 por 40 seria quanto? Olha, uns 20 por 40, uns 70 mil. Em nota, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio Grande do Sul afirma que não tem conhecimento dos casos denunciados na reportagem, mas que é contra a venda de terras e que cabe ao governo fiscalizar e tomar providências. Procurado, o INCRA diz que está apurando as denúncias. O governo federal diz que vai intensificar a fiscalização. O objetivo é fazer uma operação pente fino em todo o Brasil, identificar tudo que foi de erro. E esses atos ilícitos aí, o assentado vai perder o seu lote e vai dar lugar para aquele que realmente tem vontade, tem vocação para trabalhar e produzir. Se a gente for colocar numa porcentagem de 100%, apenas 20% talvez tenham feito isso, né? Em sua maioria, o povo trabalha, o povo vive da terra, né? Comercializam nas feiras, né? Isso é bonito de se ver, né? Agora, quem não faz isso, isso mancha a imagem da reforma agrária.